Bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos a equipe do Prisma Relacionamentos, esse prisma de três cores tão diferentes que tentam achar pontos em comum, aquilo em que a gente converge. E a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre por que brigamos, né? Nós queremos tratar de muitos assuntos sobre relacionamentos, mas o porquê brigamos, refletir o porquê que as brigas acontecem, nós entendemos que é algo interessante para a gente começar, né, Mércia? E hoje a gente vê muita situação assim de enfrentamento, né, e de discussões e chegando até a violência mesmo. E por que será que isso acontece? Enfim, uma das ideias e uma das causas, digamos assim, são as nossas crianças interiores, assim, o nosso ego, aquela emoção, aquele emocional infantilizado que age somente pensando em si e aí encontra um outro emocional infantilizado que também pensa em si, não pensa em algo maior, cada um pensa no próprio umbigo, digamos assim. E aí as pessoas se enfrentam, por quê? E outra, eu vejo de um ponto de vista e você vê de outro. E o meu ego quer que você veja com os meus olhos. E isso nunca vai acontecer. Então aí eu penso que uma das grandes causas das brigas é exatamente essa. As crianças interiores. As crianças interiores. Os egos muito poderosos. Acho que a gente vai dando uns ganchos, né, para começar a coisa, né? Eu fiz um rascunhozinho aqui, meio psicografando, né? E aí, e assim, eu cheguei a se é que pode se dizer isso, uma das conclusões. Eu acho que a gente tem nós temos muitos motivos para brigar na vida. A vida nos dá muitas oportunidades para brigar. Historicamente, o ser humano, ele não começou a história dele se socializando, ele começou a história dele um animal, ele começou a história dele se defendendo, disputando alguma coisa. Eu acho que é muito difícil nós deixarmos milhares de anos para trás de evolução e simplesmente falar agora não vamos brigar mais. Isso não é do ser humano. Então, nessa reflexão minha, o meu ponto de partida foi quem é o ser humano e o que significa a briga na vida dele. Mas, como a gente fala em educação, e eu sempre vou trazer esse gancho, uma coisa... Vocês já entenderam, né? Que o Prisma é exatamente isso, porque são três pessoas bem diferentes que vão tratar do aspecto. A Mércia já traz da criança interior, vai falar das energias do relacionamento, o Vinícius vem historicamente, antropologicamente. Eu acho que isso que enriquece. Né? Então, eu acho assim que, tomara que eu não tenha esquecido o que eu ia falar aqui, que essa análise, assim, o ser humano histórico e tudo mais, a capacidade que a gente vai desenvolvendo e que a história nos ajuda, não é de esquecer aquilo que é inerente ao homem, mas de ressignificar e de reconstruir. Tá? Então, você traz um conceito de briga, né? Que é briga. Sim, o que é a briga? A briga está no dicionário, nós construímos isso. Se a briga está no dicionário, ela tem um significado e existem signos que representam a briga, primeira coisa, ela existe de fato. Ela existe. E o que é a briga? Pode ser um bater-se corpo a corpo, como pode ser também um bater-se verbalmente. O que eu vou tentar contribuir aqui, eu não vou falar tudo agora, para a gente fazer a bola, né, circular aqui, é o seguinte: nós temos motivos para brigar, mas chega um determinado momento que a gente tem que desenvolver a capacidade de colocar um ponto de interrogação e entender se é necessário brigar. Puxando um gancho, temos motivos para brigar, mas quem sabe, talvez, se nós começarmos a aprender a conviver. Perfeito. Eu até acredito que faz parte, não sei se nós podemos falar linearmente disso, mas de uma evolução nossa. Sim. Antigamente, nossa única forma de lidar com disputas, com divergências, era a briga. Era a guerra, era destruir o outro. E hoje, tudo que nós falamos é de construir, nosso livro, construindo relacionamentos, aprender a conviver, ter essa arte de viver com o diferente, compreender o diferente, né? Isso aí. A vida não é chegou um intruso aqui. Tem que conviver com o ela não é linear, mecânica, né? A gente sabe disso já e a gente vai fundamentando isso ao longo dos nossos vídeos.
Mas o ser humano, por exemplo, no século XX, ele sentiu na pele o que acontece quando a gente briga feio, quando a gente briga de verdade, né? Então, o senso, se existia um senso comum, seja no Ocidente ou no Oriente, vamos falar do Ocidente, que é onde nós vivemos, com relação à briga. Por exemplo, a cultura do eu não levo desaforo para casa, nós sentimos a necessidade de rever esse conceito. Talvez não levar desaforo gere efeitos mais nocivos do que lidar com esse desaforo de outra forma. Justamente. Talvez o preço a ser pago por defender a sua ideia, o seu ponto de vista, seja caro demais, defender a qualquer custo. E aí vem onde eu entendo que o ser humano se desenvolve. Porque nós não somos determinados a nada, nós somos fortemente influenciados. E a nossa capacidade nos permite não ser vítimas das influências. Então é um ponto positivo, eu sou fortemente influenciado e não sou determinado, ou seja, nós temos condições suficientes de superar desafios. Mas o ser humano, ele só vai superar um desafio, ele só vai repensar, ele só vai buscar se houver necessidade. Sem a necessidade, nós ficamos numa zona de conforto. Então a briga, ela existe, nós brigamos por motivos, muitas vezes, que são assim, inerentes ao homem, da natureza do ser humano, de defesa, por exemplo, mas às vezes brigamos por infantilidade. Será que eu estou determinado a ser infantil? Parece que não, né? Enquanto você não desenvolver o seu amadurecimento, não se permitir amadurecer, tem pessoas, Vinícius e Natan, que passam uma vida inteira sendo infantis. E outra, não tem, a infantilidade emocional não tem a ver com a idade biológica. Tem gente de 60, 70 anos, 50, que é absolutamente infantilizada, reage de uma forma igual criança quando você tira o brinquedo, o doce da mão. De forma egocêntrica. Egocêntrica e que não sabe lidar com as emoções, com a situação, e tudo para ela é necessidade de briga. No meu modo de olhar, e isso é que é lindo, cada um tem uma forma de olhar, essa necessidade que você falou é por conta do relacionamento um do outro. E o outro é extremamente necessário para o meu crescimento. E a gente só briga porque a gente não entende isso. A gente olha o outro como um inimigo, o outro como aquele que quer me dominar. Eu vejo esse negócio, essa necessidade de briga como um jogo de poder. Eu penso que só tem briga porque tem jogo de poder. Um quer mandar mais, um quer colocar, como você falou, quer colocar o ponto de vista, fazer sobressair. Numa visão sistêmica, que é a visão que eu sempre lutei para, assim, sempre, enfim, e estou desenvolvendo um pouco mais, estudando e tal, não existe isso. É conviver, é agregar, é conviver, sabe? E o ser humano é um ser humano relacional. Aristóteles já falava isso, o homem é um animal social, o homem é um animal político, ele precisa se relacionar. Se de um lado, eu acho que um dos aspectos é o jogo de poder, mas às vezes, não necessariamente o jogo de poder existe, mas às vezes o que acontece é que eu não consigo enxergar o outro como alguém como eu. Eu me enxergo tão o meu universo, as coisas que eu vejo, o jeito que eu penso, e eu não empresto essa subjetividade ao outro. O outro é uma extensão do ambiente. Então, quando o outro faz algo que me desagrada, está desagradando o mundo, porque o meu mundo está desagradado. Então, ele deve ser contestado. Quando eu falei jogo de poder, foi nesse sentido, entendeu? Não enxergar, porque às vezes eu enxergo o outro como alguém que quer me dominar, mas às vezes eu só não enxergo o outro. Isso, mas eu quero que ele enxergue, que ele veja e que ele entenda o meu ponto de vista, o meu sentimento, as minhas necessidades. Eu vejo muito esse é o instinto de sobrevivência. E eu achei legal essa puxada sobre historicamente as nossas brigas, que existem motivos que levam-nos a brigar, e aqui a gente não quer, por exemplo, resolver a questão da Palestina, ou nada disso. Eu acho que a grande questão quando a gente fala de relacionamento são talvez esses motivos macro. Não, quando eu falo assim, as questões sociais seriam grandes motivos, mas esses motivos bobos. Sim. As brigas nossas do dia a dia, quando a gente pensa em relacionamento, ou seja, quando eu brigo com meu colega de trabalho, quando eu brigo com a minha esposa, quando eu brigo com meu irmão, normalmente os motivos não estão nesses históricos, assim, tá talvez no inconsciente da disputa do território, mas na verdade o motivo é a televisão, o motivo é o horário, o motivo é não gostei do jeito que você falou perto do meu pai, que são coisas secundárias. Né? Exato.
Na verdade, são a TV, com a programação, as antenas, os circuitos, tudo isso nos geram, hoje estudos têm mostrado, uma perda de energia, ou seja, existe aí uma questão bioquímica acontecendo e um dos problemas que o ser humano tem é a diminuição de nível de serotonina, ou seja, isso nos leva também a brigar mais, né? Até neuroquimicamente, né? Acontece Sim, isso, né? Eu saí de casa hoje, eu peguei e parei com a minha esposa e por acaso a gente teve uma pequena discussão. Falei, Maria, deixa eu te perguntar. Só eu que não discuti ainda. Falei assim, por que as pessoas brigam? Ó, basicamente é porque eu espero que você faça alguma coisa, eu quero uma coisa e você faz outra coisa diferente. Aí eu falei, tá, mas é só por isso? Porque assim, isso não é meio óbvio? Tipo, você vem aqui e perguntar, por que brigamos? E aí você sai daqui, olha, porque eu quero uma coisa e o outro quer outra. Quando eu entender que a gente quer coisas diferentes, a gente convive bem, amém, acabou, pode desligar o vídeo. Mas isso eu já sabia. A pergunta é, por que eu, ciente disso, ainda assim brigo? Mas é aí que eu digo que isso é da natureza do ser humano. Nós temos muitos motivos para brigar. E a briga, ela é parte da essência do ser humano e é algo que nos dá a oportunidade de melhorar. Então, assim, depende muito quando a gente fala, por exemplo, você fala muito do ciclo da realidade. Faz parte disso. Então, se eu entender que no mundo todas as pessoas estão contra mim, sempre existe um olhar desconfiado com relação a mim, alguém está querendo sempre tomar alguma coisa de mim, é óbvio que o meu estímulo à briga é maior, né? Eu estou pronto para brigar sempre. Então, nós temos motivo? Nós temos motivo, porque a briga de fato existe, o signo existe. Agora, até eu coloquei aqui numa anotação, será que brigar, sabendo que ela existe, a gente briga por muitas coisas, a gente briga por banalidades, a gente briga por questões hormonais, a gente briga por questões históricas, questões culturais, senso comum. Então, por que nós brigamos? Existem N motivos. A pergunta que eu coloquei foi a seguinte, será que brigar é a melhor estratégia? Eu acho que é aí que a gente entra na questão do desenvolvimento humano. Isso, porque a gente não pode impedir o mundo de ser o que ele é. Isso, sim, existe, verdade. Exato. Mas agora, sabendo que existe briga, existem motivos, como eu me importo? É possível evitar as brigas? Acho que a Mércia ia ter falado. Não? Porque assim, eu falei, então, na verdade, se a melhor estratégia não é brigar, e eu acho que isso é uma resposta, pelo menos para mim, a melhor estratégia não é brigar, ou quase sempre não é brigar. Isso. Por que a gente, sabendo disso, que o outro quer uma coisa, eu quero outra, se eu entendesse melhor eu não brigaria, por que ainda assim eu brigo? E eu tomei como uma primeira resposta, porque a gente nem sempre se lembra disso, nem sempre nós estamos atentos a isso, porque nem sempre nós estamos conscientes disso. Eu falo do automático, da gente viver um entorpecido. Como eu vivo na minha correria, no meu dia a dia, na hora que a minha esposa não faz alguma coisa que eu esperava, ao invés de eu parar, ora, ela também tem as coisas dela, talvez não desse para ela ter feito isso, o que vem à minha mente automática e instintivamente é o meu instinto de, poxa, como você não está fazendo aquilo? O meu mundo não está sendo atendido. Isso. E aí vem aquilo que você falou, desenvolvimento humano, e vem o que o Vinícius também tudo falou. Se a gente briga, sobre a minha perspectiva, tá, gente? Porque eu acho que briga, você tem que ser assertivo, você tem que falar com autoridade, você tem que ter equilíbrio. Agora, briga, a minha preocupação é aprender a conviver. Ok, pessoas pensam diferentes, agem diferentes, então eu tenho que saber lidar com isso. Beleza. Como eu me porto? Se a pessoa não fez o que eu queria, aquele olhar infantil lá atrás do ego vai falar assim, poxa, mas você não fez? Aí vem briga. Se você tiver um olhar mais amadurecido, tiver, poxa vida, ela não fez, a gente fica chateado, mas não tem aquela reação automática. O Vinícius uma vez falou, é um espaço, ou você que falou, um espaço que tem entre o que acontece e a nossa atitude. Você cria, quando você amadurece, você cria esse espaço. Viktor Frankl fala isso, né? Viktor Frankl, então acho que foi você mesmo que falou, que citou alguém. Então esse espaço que tem entre o que acontece e a nossa atitude, que quando você é mais amadurecido não é reação, e sim uma resposta.
Você não é reativo, porque o reativo, lembra que a gente fala? Exatamente. O reativo se submete à ditadura da resposta imediata. Sim. Então falou, eu já tinha que falar na hora. E quando eu falo logo depois, como eu é uma criança que fala, eu falo demais, eu falo errado. Tem aquela música, né, já que a gente fala das reflexões sonoras, a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Minha esposa fez algo de errado, algo que falhou comigo, mas eu, no meu modo de expressar minha frustração, já devolvo uma falha para ela, porque eu não soube falar. Se eu tivesse essa ponderação, esse cuidado, essa consciência, talvez meu comportamento não fosse destrutivo. Então, às vezes a gente pode até... Duas coisas que eu queria ver aqui. Vamos entender assim, a briga, ela é uma rede, ela é um emaranhado de coisas que na verdade não existem, eles acontecem a partir de um primeiro ato, entendeu? Isso. E muitas Porque vezes tá tudo aqui, ó. a gente fala, cria né? situações, a gente mesmo. Muitas vezes o que acontece de errado, que gera desentendimento, a gente costuma dizer, normalmente é um mal entendido. Então esse mal entendido, ele vai ganhando pernas e braços, aí ele vira briga. Vira um monstro. Conta aquela história do rapaz da Da academia. Eu achei o máximo. Eu vou ter que um dia trazer para falar com ele aqui. Então, eu falo nas palestras que o mundo no automático é um grande mal entendido. E eu vou dar o meu exemplo, e tem uma piada sobre isso também, né? Mas o meu exemplo eu acho mais engraçado. Que é o dia que eu estava na academia, e chegou aqueles caras que eu já na minha crença limitante tenho um certo preconceito. Então chegou aquele cara forte, marombado, com aquela alcinha fininha e tal, e eu tava fazendo um certo peso, e ele, já acabou, irmã? E eu, já. E ele foi lá e botou com uma cara de poderoso mais 50 quilos de cada lado, e eu saí meio, que babaca, que cara metido. Bom, mas pelo menos, sei lá, eu estudo, ele não. Saí meio querendo falar alguma coisa assim, e a partir dali criei uma rivalidade. E todo dia, nos dias seguintes da academia, em que eu tava fazendo peso, e ele olhava pra mim, porque ele tem olho, ele vai olhar pra mim, eu achava que ele tava, olha o fracote lá, e eu fazendo exercício bravo com o cara me olhando, falando, olha, ele tá tirando sarro de mim. E na verdade eu vivi quase 6 meses numa ilusão. 1 hora do meu dia eu vivi uma realidade que não existia, até o dia que eu quebrei isso. Mas tem uma piada sobre isso que é mais ou menos assim, o cara pensa, vou pedir emprestado o serrote do meu vizinho. Mas e se o meu vizinho não quiser emprestar? Porque uma vez teve tal coisa, ele é meio chato. Às vezes ele não vai querer, e aí eu vou falar que teve tal coisa, ele vai falar tal coisa. A verdade é que quando o vizinho passou, ele virou e disse, ó, enfia o serrote, mas não aconteceu nada. Entendeu? Onde é que tá? Tá tudo aqui, ó. Você cria expectativa, você acha que o outro, você faz leitura. Tem, às vezes tem um imaginário, né? E na verdade, esse mundo imaginário, não se faz bem. ele está relacionado um pouco também a conceitos. Como nós construímos certos conceitos. Por exemplo, qual que é o conceito que eu tenho de medo? Porque ninguém quer ter medo. Mas quando eu entendo a importância do medo e eu tenho o valor do medo, a importância dele, o conceito adequado, aí todo mundo vai querer ter medo. Conceitos equivocados nos geram problemas de reflexão, por exemplo. Às vezes o problema, a gente sabe que o iceberg, na verdade, ele é grande no fundo do inconsciente nosso. Mas aquilo que está no racional, que são os conceitos que nós podemos ter das coisas, eles já nos ajudam muito a lidar com problemas, inclusive problemas pessoais. Então, a gente tem que fazer uma análise também que é a seguinte, qual que é o conceito que eu tenho de briga? A briga é sinônimo de luta? Porque se for sinônimo de luta, eu sei o que vai ser brigar do senso comum e o lutar por alguma coisa que é diferente. Isso vai fazer diferença em muitas ações das pessoas. Porque a gente não pode se esquecer que o meio, como nós falamos, nós não somos determinados por nada, mas o meio é um grande influenciador. Sim. E se eu não receber a orientação adequada, ele vai me influenciar mais ainda. E se no lugar que eu nasci, brigar é lutar pela própria sobrevivência, eu vou brigar por qualquer coisa. Exatamente. E muitas vezes eu não estarei lutando por aquilo, porque a ideia de luta não é ofender verbalmente, não é criar um caos, não é perder o controle da situação. É muito diferente, que é algo que a gente pode chegar daqui a pouco, por exemplo. Que tipo de estratégia eu tenho para lidar com os problemas? E a legal ideia do conceito pelo seguinte, você pode brigar por algo, na ideia de disputar, até no esporte. A luta é uma briga? Não. Então, qual é o conceito que você tem de briga? Eu gosto do zagueiro brigador, porque ele tem garra. Então, assim, nesse sentido, eu vou brigar para ter aquele resultado.
Né? Aí nesse conceito da briga, que a gente usa mais luta, seria interessante. Mas nós estamos falando realmente daquele ruído na comunicação que gera dor, que gera tristeza, que gera desconexão. Né? Eu acho que essa é a briga que incomoda, e eu acredito que quem clicou para assistir Por que Brigamos? Porque assim, eu vivo brigando com meu marido, com meu irmão, por que eu brigo? Aliás, falei com uma colega hoje, a gente vai conversar um pouco sobre por que brigamos. Ela falou assim, mas tem solução? Primeiro, mas tem solução? Eu vivo brigando. Eu acho que é um caminho de crescimento. Caminho de crescimento. Nossa, esquecemos de falar uma coisa muito importante, né? Que é legal a gente falar. Nós não estamos falando aqui porque nós somos autoridades no assunto e porque nós somos anjinhos que não brigam. Então, nós três não brigamos, a gente vai ensinar você a não brigar. Pelo contrário, nós falamos por identidade, porque nós sofremos isso no nosso dia a dia e a gente está aqui compartilhando as nossas experiências na ideia de que esse compartilhar ajude a gente e ajude quem está assistindo. Acho que essa é a parada, né? Isso aí. Porque melhorar a cada dia. Você tem alguma outra anotação aí? Não, eu enquanto o Vinícius estava falando, eu só escrevi uma frase do Sartre aqui, né? O que fazer com o que fizeram de você? Você começou falando toda de uma perspectiva histórica, cultural e tal, e realmente nós somos moldados pelas tradições, pela cultura, pela nossa criação, que acabam criando crenças. Como a gente está falando de desenvolvimento humano, eu vou sempre colocar um olhar mais internalizado, né? Então, que criam crenças e que essas crenças são estruturadas, e se na minha família, na minha cultura, enfim, onde que eu moro, a brigar com o outro, esse enfrentamento com o outro é questão de força, é questão de status, porque eu cresci escutando. Você eu também. levar desaforo para casa. E eu sempre tive também. uma postura muito diferente. Eu fui criado para ser medroso aqui. Eu sempre tive uma postura diferente, eu era bem criticado. Se meu pai e minha irmã estiverem assistindo, eles vão lembrar. Eu sempre tive uma postura muito, principalmente minha irmã, que ela gostava de enfrentamento, até hoje, né, Silvinha? E ela falava assim, eu não levo desaforo para casa. E eu falava assim, imagina, não deixe ser dele, não é meu, eu não vou pegar uma coisa que não é minha, eu não, sabe? Agora, nunca deixei de me posicionar no momento certo, de lutar pelo que eu entendia correto, que era coerente, tudo, entendeu? De enfrentar aquilo que pra mim era certo. Isso sim, eu penso que é importante. Agora, você brigar, o outro não atendeu as minhas expectativas, mas peraí, a expectativa é de quem? A expectativa é minha. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que as pessoas, e eu, por exemplo, me incluo, né? A gente fala por identidade. Eu acho muito difícil você mudar simplesmente entendendo racionalmente do que se trata a situação. Porque a pessoa que briga demais, ela quer ouvir uma resposta pronta, mas essa resposta dificilmente vai ser a solução para o problema dela. E aí que vem isso que eu tenho falado. Eu acho que a análise histórica e o conceito, por exemplo, o que eu aprendi por 30 anos, de repente alguém me falou que não vale a pena brigar e eu parei de brigar, é assim que funciona? A gente sabe que não. Né? Então, talvez seja uma forma de você não vai resetar, mas de você fazer assim, o que eu vou treinar, o que eu vou praticar daqui para frente. O não brigar se torna, então, um ato de virtude. A vantagem é a seguinte, você não é refém dos seus estímulos ou do seu condicionamento. Todos nós somos condicionados. A lá Cão de Pavlov, pesquise Cão de Pavlov, né? Mas assim, uma vez tomada consciência de que eu sempre fui condicionado, de que eu sempre reagi assim, eu tenho a opção de dizer, pô, não quero mais me importar assim. Sim. E a partir daí desenvolver novos comportamentos. E é um caminho. Não é, agora eu vou assistir esse podcast e não brigo mais, longe disso. Mas você fez um comentário interessante. A pessoa que está nos assistindo lá e que fala assim, poxa, por que nós brigamos? Eu brigo e quero parar de brigar. Quer dizer, uma parte do podcast, ela já tem como inspiração a reflexão, a autoanálise e tudo mais. Mas daqui para frente, o que eu faço? Treinar. É treinar. É você ter a estratégia certa. Você tem que saber, por exemplo, se eu escolher uma estratégia errada e treinar, eu estou ferrado. Então é escolher uma estratégia adequada e treinar em cima dessa estratégia. Acho que a gente vai falar disso ainda. Uma coisa que eu sempre fiz e sempre falava para minhas filhas, e também se elas estiverem assistindo, elas vão saber, vão lembrar, eu falava assim, conta até 10. Quando a pessoa falar ou fizer alguma coisa que você fica, você para e conta até 10. Isso é
Menino, como ajuda? O engraçado é que isso caiu no domínio público, como tá T10, que agora parece Perdeu imbecil. sentido. Agora, a verdade é que se você realmente fizesse isso, já seria uma estratégia. Eu só queria... Não, mas assim, eu não sei, você falou que... eu falo isso, minhas filhas, a mais velha tem 24 anos, então eu sempre falei isso, porque por que contar até 10? É igual contar carneirinho. Porque você para e você pensa, na realidade, o que eu queria que elas fizessem? Dá um tempo, O que eu estava sugerindo que elas fizessem? Exatamente, dá um tempo. Por quê? Quando você vive uma situação, algo que vem de fora, a reação imediata é você exatamente dar na mesma medida. Sendo que a maturidade ou o equilíbrio emocional é exatamente você ter esse tempo, parar e pensar. É difícil? Eu não acho difícil, eu acho um pouco trabalhoso porque você tem que se exercitar. Isso é igual ao músculo, gente. A gente vai para academia e sabe que a gente tem que condicionar o músculo. A gente tem que condicionar o nosso emocional também. Nesse então, caso contar até 10 não é só. Uma estratégia assim, para ganhar um tempo. Isso. Não, mas eu digo que as pessoas hoje falam de conta até 10, parece uma frase manjada. É porque não vem um fundamento junto com a frase. O contar até 10, assim, talvez a gente trate disso em outro vídeo. Sim, lógico. Mas assim, a gente pode tratar em outro vídeo, mas o contar até 10 é o seu neocórtex segurando o seu reptiliano, falando, segura aí. E aí a gente vai treinar isso, né? Duas coisas que vocês falaram que eu pontei aqui para comentar. Primeiro, talvez alguém que esteja vendo a gente agora e de repente comigo com alguém muito combativo e tal, e a gente fala, em vez de brigar, segura, entender o outro. Aí a pessoa fala, então eu tenho que entender, toda hora eu vou ter que ceder. E a Mércia falou uma coisa muito importante, que ela sempre se pontuou naquilo que é essencial para ela e colocou. A diferença é você fazer isso com equilíbrio e você saber quando que vale a pena você fazer isso. Porque existem coisas que a pessoa errou, mas e daí? Né? E daí? Mas a gente, não, porque agora ela errou, aquele dia ela falou que eu errei. Então, esses joguinhos, né? A gente tem que abrir mão um pouco disso. E o caminho que você falou, Vinícius, eu acho assim, tão importante quanto treinar, tomar consciência e treinar, o caminho também que faz a gente aprender cada vez mais sobre a gente é o autoconhecimento. Né? Seja qual for a estratégia de autoconhecimento, né? Autointrospecção, coaching, psicanálise, terapia, teta healing, seja o que for, você entendeu o porquê que você se irrita tanto. Por que eu fico tão bravo quando ela fala aquilo? Por que esse assunto não pode ser tocado? Falou nisso, opa! Por que você é tão sensível a esse aspecto? Por que você é tão chorão? Por que você é tão brigão? Quando eu entendo a minha história, entendo a minha composição, é muito mais fácil eu perceber o que eu preciso mudar e aí sim eu começar talvez a tentar praticar. Né? E só para complementar o que você... Complementar não, para agregar o que você falou, eu estava fazendo um curso agora, semana retrasada, e eles pediam para a gente prestar atenção nas reações do corpo. Era interessantíssimo, porque são coisas, gente, que nós não fazemos no dia a dia. Quando você se depara com alguma coisa, qual a parte do seu corpo que fala com você? Às vezes, em mim, eu sei, é uma pontada no estômago, parece pá! Ou então, às vezes, dependendo, na cabeça, ou às vezes teve gente que falou, nossa, as minhas pernas estão tremendo. Então, o corpo, gente, o corpo também fala. É uma coisa que a gente quase não olha, mas percebam, quando vocês estão com raiva, quando vocês estão numa situação aí de beligerância, de briga, de enfrentamento, como vocês se sentem? O coração, eu fico vermelho aqui, nossa gente, eu não quero... Eu trago minha história, eu trago a história da humanidade, né, que o Vinícius falou. Gente, eu viro um animal. eu fico, por isso que eu tenho até também, eu tenho tanto cuidado de conduzir as coisas de uma forma para conviver, porque se eu for enfrentar, eu sinto que eu tenho uma... sem dar risada, mas é uma leoa que tem aqui dentro, e eu tenho até um pouco de receio de magoar, de machucar, de ser mais agressivo. Mas sobre isso, eu quero crescer. Mas sobre isso aí, eu coloquei até aqui que tipo de estratégia, né? E dividir por uma questão pedagógica em estratégias permanentes e estratégia circunstancial. Adorei. Legal. A permanente é aquilo que eu faço todos os dias para não ser um brigão. Então, por exemplo, eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho uma vida que me dá energia, que me dá paciência, que me dá serotonina, uma vida rotina virtuosa, saudável. Isso, porque é como se fosse assim, eu não sei quando eu vou ter que brigar.
mas eu sei que eu vou ter que estar preparado. Então a vida permanente, com os bons hábitos, o esporte, a saúde, o comer bem, os valores que eu vou aprendendo, porque tem gente que acha assim, eu nasci numa família que os valores são esses, eu tenho que carregar para o resto da vida como um fardo. Não, você pode construir outro, você pode ressignificar. Então isso seria o quê? Seriam as estratégias permanentes, que é a busca por uma vida boa. E a outra estratégia seria a estratégia circunstancial, que chamei de fuga temporária, porque você não precisa se sentir um covarde porque não resolveu brigar isso é uma verdade, por alguma coisa. Recolher as armas não é perder. Justamente. Isso, né? Então trate como uma fuga temporária apenas. Então se você pensa assim, eu não levo o desafio para casa, pense assim, eu não levo derrota para casa. Então deixa eu pensar melhor no que eu preciso fazer. Né? Eu acho que eu recolher as armas... Isso, do meu ponto de vista, requer muita coragem. É muito mais coragem. É muito mais o cara que está esbravejando, ele está rendido aos seus instintos, à natureza humana, é quase um animal rendido historicamente àquilo. Agora, quando eu me dou conta disso e falo, peraí, talvez eu não queira reagir ao que você está falando, ou eu não sei qual é o melhor jeito de reagir, então eu suspendo o julgamento, eu recolho as armas, agora eu não vou falar nada. E isso é de uma coragem, de uma bravura. E eu falo disso e fico feliz, porque recentemente eu compartilhei com o Vinícius que eu fui confrontado num certo momento, de forma injusta, não tinha feito nada, e uma pessoa muito irritada, semi-violenta falando comigo, e eu falei, não. Falei, olha, tudo bem, desculpa aí se foi isso mesmo. Na hora, seu falo vai no chão, né? Você fica pequeno, mas assim, depois você percebe que não haveria atitude... pula aqui. Mas não haveria atitude melhor para se tomar do que aquela. Eu fico pensando, se eu tivesse agido de qualquer outro jeito, o resultado muito provavelmente seria ruim, seria pior. Né? Eu vejo assim, 100%. E aí? A gente poderia estender, né? Poderia trazer um caso. Talvez a gente tenha nós acabamos de ver aí o que aconteceu em Brumadinho, né? Será que a pessoa que foi vítima daquilo não tem a vontade, a necessidade de brigar por honra? Será que existe isso? Talvez numa outra discussão, né? Eu acho que o legal do podcast é ele não ser tão longo, então acho que é a nossa primeira vez. E assim, tem coisas que eu gostaria de falar sobre inteligência emocional, mas... eu também. Até aqui mas acho que a gente caminhou e acho que isso é legal, né? O Prisma, a nossa ideia é exatamente essa, é a convergência de pessoas tão diferentes. A Mércia fala muito da energia dos relacionamentos, o Vinícius da pedagogia dos relacionamentos, eu gosto da expressão da empatia nos relacionamentos, e é assim que a gente vai trabalhar. Eu acho que foi uma primeira experiência legal, esperando que vocês tenham gostado e que vocês comentem aí, interajam. A gente quer falar muito sobre isso ainda, a gente quer contar com a opinião de vocês. E compartilhar. As opiniões, por que vocês acham que a gente... Boa! Aí a gente pega isso para de repente um vídeo 2. Compartilhar os vídeos e acompanhar os vídeos curtos que a gente vai lançar também sobre assuntos específicos. Né? Exatamente. A ideia é nós falarmos também individualmente sobre aquilo que a gente domina mais, né? Mércia, uma questão emocional. Por exemplo, se for da história da família, que você não tem que carregar, eu já imaginei a Mércia falando, mas você também tem que acolher a sua história, honrar, respeitar, e aí ressignificar. Mas é mesmo. Então, na verdade, é legal porque nós temos essa complementaridade que dá riqueza. Na hora que ele falou, eu já pensei. Eu tinha certeza. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí por acompanhar, compartilhem e até uma próxima. Valeu.